Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando aí, né, o nosso assunto, né, do Brasil à volta à democracia, tá? Para essa aula vocês vão precisar do livro páginas 224 e 225. Vocês vão receber, né, algumas questões do livro para estar fazendo, vão receber também, né, a atividade que não está no livro, mas está no nosso contexto, certo? Tanto as questões quanto a atividade vocês vão receber com o gabarito, certo? Depois que vocês responderam, né, usa o gabarito para ver o que precisa corrigir, para ver o que precisa completar. Nesse momento, o gabarito ele ajuda a tirar dúvidas, certo? Se a dúvida permanecer, vocês mandem por e-mail também, certo? Pessoal, nessas páginas que nós vamos estudar, né? Nós vamos então tá falando da primeira eleição direta que nós vamos ter após o regime militar, certo? Nós vimos que através de eleição indireta, né, não foi a população, né, que foi às urnas, foi escolhido, né, ganhou nas eleições o Tancredo Neves, ele não assumiu o cargo, quem assume é o seu vice, o José Sarney, certo? E na próxima eleição nós teríamos então uma eleição direta, né? Depois de muitos anos, a população vai às urnas, né, para escolher os seus governantes. A gente está, né, em uma época de campanha eleitoral, né, para escolher prefeito e vereador da cidade. E se vocês acompanham um pouquinho, né, da propaganda política, vocês podem perceber que, principalmente, né, esse ano, né, como a eleição para prefeito, né, muitos candidatos a prefeito eles têm aquela musiquinha para fazer a campanha, né? Essa musiquinha, né, que nós chamamos aí de jingles políticos, né, é aquela música que o candidato usa para fazer campanha, né, e aquilo fica, né, impregnado na nossa mente, né, a hora que a gente vê, a gente já está cantando a música do presidente, certo? Essa coisa, né, dos jingles políticos, né, ela não é uma coisa nova, certo? Ela sempre foi usada. E vocês vão receber, pessoal, lá na plataforma, junto com esse vídeo de explicação, os jingles dos presidentes eleitos, tá? Desde o Getúlio Vargas, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, daquela musiquinha que fica lá impregnada na nossa cabeça e a hora que a gente vê, a gente já está cantando. Tudo bem? Bom, nessa eleição, né, a primeira, né, em que a população vota após o regime militar, quem ganha é o Collor, tá? Então ele vem com toda essa imagem aí, né, de renovar o Brasil, tudo bem? Pessoal, como o governo do Collor, né, nós vamos ter aí, né, as políticas neoliberais no Brasil, certo? As políticas neoliberais, né, é quando a gente tem a mínima intervenção do Estado na economia, certo? E nós também vamos ter aí um problema de corrupção, certo? O Collor, pessoal, ele vai assumir o governo, certo? Lá no finalzinho, né, da Guerra Fria, certo? E é nesse contexto, né, de final de Guerra Fria que essas políticas neoliberais, elas se espalham aí pelo mundo. Tudo bem? Então, pessoal, durante a campanha, né, o Collor, ele vai ter apoio aí de amplos setores empresariais, certo? Vai ter também um amplo apoio, né, dos meios de comunicação, de grupos políticos conservadores, certo? E de grande parcela da população, certo? Então, a parcela mais pobre, né, do Brasil vai estar apoiando essa candidatura, certo? Para combater, né, a hiperinflação, né, que assolava o país nesse momento, o Collor, né, vai propor aí, vai colocar em prática um pacote, certo, de caráter neoliberal que vai ficar conhecido aí como Plano Collor. Tudo bem? O Plano Collor, ele vai criar então uma nova moeda, né, o cruzeiro, vai congelar
os preços e salários e vai bloquear, né, a poupança aí, né, da população, né? Então aí foi um desespero, né, que da noite para o dia, né, a população viu, né, os seus bens aí bloqueados, tudo bem? Isso vai causar, né, indignação, né, da população, porque com os bens bloqueados, né, o poder de compra das pessoas, né, e de investimento vai diminuir, certo? E essa atitude vai aí prejudicar a atividade produtiva e o comércio, tudo bem? Vai se ter, né, uma queda da inflação, certo? Mas junto com essa queda de inflação, né, nós vamos ter aí, né, muitas empresas fechando, né? Então muitas empresas vão à falência, certo? O que vai provocar o aumento do desemprego, tudo bem? A nossa dívida, né, pessoal, com a FMI, ela sempre foi alta, né? Então, para estar negociando essa dívida, o governo ele vai reduzir gastos com saúde, educação e dos programas sociais, tudo bem? E vai aí, né, como se adota, né, uma política neoliberal, né, onde a gente vai ter pouca, né, ou quase nenhuma intervenção do Estado na economia, certo? Também vai se começar um processo de privatização das empresas, tá? Então as empresas com a privatização, elas deixam de ser estatais, elas deixam de ser do governo, né, e passam a ser privatizadas, passam na mão, né, elas passam a ser privadas, tá, a ter um dono aí a trabalhar para gerar lucro, tá? Com isso, então, o governo esperava economizar para poder pagar aí, né, a nossa dívida, né, que por muitos anos, né, nós só pagamos os juros dessa dívida externa, tudo bem? O Collor, então, pessoal, ele vai abrir aí, né, o mercado brasileiro, né, para os estrangeiros, né? Nós estávamos aí, né, despreparados, né, para concorrer, né, com os artigos importados. Então, muitos industriais tiveram aí que reduzir a sua produção, certo? Muitas empresas, né, vão demitir, né, funcionários porque os produtos importados, né, acabavam sendo de maior qualidade, né, as pessoas acabavam comprando mais os importados do que os nacionais, né, então as empresas aí, né, muitas demitiam funcionários e muitas foram à falência mesmo, certo? Denúncias de corrupção, né, também vão envolver o presidente e alguns dos seus assessores, certo? E vai aumentar aí a impopularidade do governo, certo? Então, pessoal, ele faz uma campanha aí, né, que todo mundo fica esperançoso, né, com esse novo governo, mas a partir do momento, né, em que ele confisca, né, a poupança, os investimentos, né, da população, né, ele vai ficando impopular, né, ele vai perdendo aí todo o apoio que ele tinha recebido durante a campanha, certo? Lá em 29 de setembro de 1992, a Câmara dos Deputados ela vai abrir um processo de impeachment, tá? O impeachment, pessoal, é um processo, né, em que o Congresso Nacional apura possíveis crimes de responsabilidades do presidente da República, né? E se esses crimes, né, eles forem né, comprovados, ele perde o seu mandato, tudo bem? Durante o processo, né, o Collor ele vai ser afastado e quem assume o seu lugar é o vice, o Itamar Franco, tá? O Collor ele vai ser condenado, certo? Ele vai ter aí o seu mandato cassado, né? Os seus direitos políticos suspensos por 8 anos, tá? Esse prazo, pessoal, já acabou e hoje o Collor ele é senador, tá? Então depois dessa suspensão ele vai voltar aí à vida política,
certo? Bom, assume então, né, o Itamar Franco, né, o seu vice, né, e ele vai nomear aí, né, para o cargo de ministro da Fazenda o Fernando Henrique Cardoso, certo? Que vai ter como objetivo controlar a hiperinflação, tá? Então a inflação tava lá em cima, tá? Então o Fernando Henrique ele vai ter aí essa missão, né, de controlar essa hiperinflação. Tudo bem? Auxiliado, né, por economistas, né? Eles vão então estabelecer, né, um amplo programa, né, de redução de gastos públicos, né, as privatizações, né, tirando algumas empresas do governo e privatizando, né, deixando aí uma propriedade particular, né, tirando esse gasto do governo, né, e vai ser criado outro pacote econômico e nós vamos ter mais uma mudança de moeda, né, para tentar aí controlar essa hiperinflação, tá? Que daí entra o Plano Real, que vai instituir o real, que é a moeda que nós usamos até hoje, certo? Esse novo plano, né, ele surte efeito, a popularidade do Fernando Henrique, né, vai lá para cima, certo? Ele sai candidato, né, a presidente da República e ele é eleito, né, lá em 1994. Tudo bem? Então aí agora nós vamos ter uma ideia do que foi o governo, né, do Fernando Henrique Cardoso até o Michel Temer. Tudo bem? Então, pessoal, voltando a falar um pouquinho aí, né, do Plano Real, né, o papel, então, do Plano Real vai ser de superar, né, esse problema, né, da hiperinflação, né? O que vai, né, superando esse problema, né, vai se conseguir fazer outras reformas importantes, certo? E essas reformas, né, vai ajudar a modernizar a economia brasileira. Tudo bem? Nós vamos ter aí também, né, pessoal, o papel do Mercosul, né, para integrar o Brasil, né, no processo aí da economia mundial, certo? Nós vamos ter aí a abertura, né, do mercado brasileiro, tudo bem? E nós também vamos ter, pessoal, nesse momento, o acirramento, né, dos conflitos na área rural, certo? Então, os conflitos envolvendo principalmente, né, o pessoal do MST, né, dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, né, indo a favor aí da reforma agrária, né? A reforma agrária é uma reivindicação do Brasil, né? Desde a época lá, né? Da colônia, do comecinho da República, né? Onde nós temos aí, né? A concentração, né? Das grandes terras nas mãos de poucas pessoas. Tudo bem? Esse movimento, pessoal, do Sem Terras, né? Ele surge lá na década de 1980, tá? Então, durante o governo aí do Fernando Henrique, né? Essa luta aí, ela é acirrada, né? Nós também vamos ter, pessoal, uma forte exclusão social, certo? Isso vai se demonstrar, né, nos baixos níveis de renda, né, da população e nos níveis de instrução também, certo? Nesse momento, pessoal, o Brasil, ele era o quarto país, né, com maior concentração de renda do mundo, tá? Quando a gente fala de concentração de rendas, né, são poucos com muito e muitos com pouco, tá? Então a gente vai ter aí uma concentração de renda. Tudo bem? Nós vamos ter aí, pessoal, apesar de todos esses problemas, né, um declínio, né, na inflação, e isso vai favorecer a popularidade do Fernando Henrique e ele acaba se reelegendo, tá? Então ele ganha, né, as eleições, né, em 1998, tá? Durante o seu segundo mandato, né, o real ele vai se desvalorizar, né, em relação ao dólar, né? Nós vamos ter aí corte, né, nos gastos públicos,
nós vamos ter um aumento de imposto e nós vamos ter um novo acordo de empréstimos no FMI, tá? Então, estava precisando de dinheiro, faz aí um novo empréstimo, tá? Durante também o segundo governo do Fernando Henrique, né, o desemprego, né, a taxa de desemprego aqui no Brasil, ela vai ser altíssima, tudo bem? E esse número ele vai aí quase que triplicar em relação à década anterior, tudo bem? Então, isso no campo econômico. No campo político, o que vai merecer destaque, né, vai ser a aprovação da lei de responsabilidade fiscal, certo? Na educação, nós vamos ter um aumento, né, do número de crianças matriculadas, certo? Caindo aí, né, a taxa, né, do analfabetismo, certo? E na saúde vai se destacar os programas, né, de combate à AIDS, né? E esse programa brasileiro, ele vai ser elogiado aí, né, internacionalmente, certo? E também nós vamos ter, né, a queda da mortalidade infantil, né, que no Brasil sempre foi muito alto, né, por causa aí, né, de problemas alimentares, falta de saneamento básico, falta de saúde, tá, né, do serviço à saúde, né, a maioria da população, então a taxa de mortalidade infantil sempre foi muito alta. Então, durante esse segundo mandato do Fernando Henrique, essa taxa ela vai cair, certo? Nas eleições de 2002, o Fernando Henrique ele não vai, né, sair candidato, né, porque ele já tinha tido 2 mandatos, né, não poderia nesse momento, né, concorrer a um terceiro. Ele vai apoiar o candidato aí José Serra, que foi ministro da Saúde, né, no seu governo, certo? Mas quem ganha a eleição nesse momento, certo, vai ser o Lula, candidato do PT, certo? Que ele concorria aí a 4ª eleição consecutiva, tá? Aí nessa eleição ele ganha, tudo bem? Pessoal, a gente para por aqui. Então, nessa aula vocês vão ter os gingos políticos para escutar, as questões para resolver, a atividade fora de ordem, pessoal, é também uma atividade com música que vocês também vão receber na plataforma, certo? Lembrando que a atividade com música vocês vão ler a letra da música, escutar a música e aí fazer o que a atividade pede. Tudo bem? Não esqueçam de tudo que vocês receberem nessa aula, façam, manda de volta pela plataforma para a gente acompanhar o que vocês estão fazendo. Tudo bem? E a gente se vê na próxima aula.